Olá pessoal, tudo bem? Esse é o experimento 40 da nossa playlist Experimentos de Física. Certo? Então, nesse experimento, a gente vai produzir um arco-íris dentro de casa. Certo? Então, e também uma experiência seca, porque é fácil relativamente você jogar arco-íris com uma luz no sol e jogar água para cima, né, que é basicamente como o fenômeno acontece no céu. Certo? A gente vai tentar fazer isso de uma forma um pouco mais controlada, vai tentar medir algumas quantidades e mostrar que isso aí é compatível com o que a gente tem disponível na teoria, certo? Então, o que a gente vai precisar para fazer esse experimento? Eu peguei esse experimento, essa ideia, né, quando eu estava estudando um pouco de história da física, né, e tem um cientista medieval, o Teodorico de Freiburg, né, que ele foi um dos responsáveis no século XIV, né, na Idade Média tardia, a demonstrar experimentalmente, né, a produção de arco-íris e mostrar que é necessário que haja tanto o fenômeno de reflexão quanto de refração, né? Em particular, refração nas gotas de água. Então, a nossa ideia aqui vai ser a gente ter um modelo de uma gota de água grande. Tá? Então, a nossa gota de água aqui vai ser essa esferazinha de vidro. Né? Então, vocês veem aqui uma imagem aqui até invertida, certo? Então, essa aqui vai ser a nossa gota gigante, certo? E a gente vai precisar de uma fonte de luz. Então, você pode usar diferentes fontes de luz. Eu testei assim, fontes de luz muito simples, né? Nada que seja extremamente colimado, nada assim. Então, para mim, a minha lanterna, que eu ainda não desliguei de celular, ela funcionou super bem, certo? Então, isso aí vocês devem ter disponíveis, né? Se não, pode usar uma lanterna comum, enfim. E pode ser ter uma fonte de luz intensa. Tá? E como muitos experimentos de ótica, a ideia é que você faça esse experimento no mais escuro possível. Né? Então, quanto mais escuro, melhor vai ser a sua visualização do arco-íris. Tá? Então, eu consegui ver somente o primário. Eventualmente, você pode, talvez, dependendo da sua fonte de luz, das suas condições, talvez até conseguir encontrar um secundário. Tá bom? Então, eu gravei esse experimento, vou passar agora para vocês. E aí, vou comentando algumas coisas. Então, deixa eu aqui dar o play. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, basicamente, o que eu lotei, né? Então, aqui atrás eu usei um anteparo, tá? No qual eu posso marcar os pontos e corrigir essa perspectiva. Certo? Então, eu usei o tracker para fazer isso, olhando uma foto e marcando os pontos do arco-íris. Essa distância da esfera até o anteparo eu medi com uma reguinha, vocês veem, ela está meio torta aqui, colocando aqui perto, né? Então isso aqui é mais ilustrativo para vocês vocês verificarem o fenômeno acontecendo. Tudo bem? Então coloca o anteparo, coloca a gota e o arco-íris, ele acontece, você vem o sol, reflete nas gotas e volta. Então a luz vai vir de lá para cá e a gente vai ver o arco-íris projetado no papel, certo? Produzir essas imagens não é uma coisa muito fácil, tá? Então, na verdade, eu não vou usar esse vídeo. Isso aqui é mais ilustrativo e você vê que facilmente a lâmpada ofusca. Isso acontece com o seu olho também. Então, se você olhar muito para a lanterna, o seu olho acomoda e você não consegue enxergar coisas um pouco mais escuras, né? Então, a ideia é que você não olhe para a lanterna do celular, tá? E faça isso bem escuro, como eu já disse. Então, com um pouco de boa vontade, você vê que tem alguma coisa colorida aparecendo aí no fundo. Vamos ver se a gente consegue algum frame que seja bom. Ideia. Vamos lá. Opa, olha, então observa que você vê mais ou menos nessa região, depende um pouco do seu monitor, o arco-íris aparecendo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo uma outra imagem interessante. Então, isso aí, acreditem, ao vivo fica bem mais bonito. Olha aqui. Essa região aqui eu consigo ver no meu monitor um arco-íris e no meu computador é um pouquinho. Então dá para ver com um pouco de boa vontade. Coloca o contraste, o brilho na sua tela e você deve conseguir enxergar um arco-íris por aqui, certo? E a gente vai investigar algumas propriedades do arco-íris. Então, por exemplo, o fato dele ser um arco, né, em particular uma circunferência
com um ângulo bem descrito, né? Esse ângulo que a luz vem para a gente e ele espalha é um ângulo bem definido pela geometria desse problema, certo? Então, depende aí, ver se você consegue enxergar em alguma outra frame aqui. Olha, isso aqui ficou bem bacana aqui, esse arco-íris aqui. E a gente vai tentar mostrar que é uma circunferência, medir esse ângulo e relacionar com a teoria. Tá? Então, eu vou usar alguns resultados prontos, porque é uma demonstração um pouco longa, então eu vou deixar a demonstração desse resultado teórico que eu vou utilizar para um próximo vídeo, a parte de complemento. Tá bom? Então, vamos fechar isso aqui e vamos apresentar os resultados que eu coletei. Então, esse aqui é um Júpiter que eu já deixei preparado, certo? Então, é o nosso experimento com a área da física do arco-íris. Tá? Então, basicamente, aqui eu fiz um programinha aqui baixando algumas bibliotecas, que são funções que eu vou utilizar aqui. Tá? Eu tirei as minhas medidas dessa imagem aqui. Tudo bem? Então, perceba aqui que tá uma imagem tá um pouco melhor. Você consegue ver agora o arco-íris claramente, né? Agora na circunferência externa vermelho, para dentro um azulado, né? Aqui você vê a sombra do celular. E aqui a nossa gota que está retroespalhando a luz. Tudo bem? Então, primeira coisa que você tem que fazer para a gente fazer essas medidas, né, com essa graduação, a gente precisa corrigir essa perspectiva, porque a ideia é que essas linhas aqui na vertical e na horizontal fossem perpendiculares, né, para facilitar um pouco a leitura. Você consegue fazer isso de uma forma muito fácil, né? Foi o que eu fiz com aqueles aplicativos de escanear documentos pelo celular. Então, já tem um algoritmo pronto que você dá uma área e ele transforma aquilo num retângulo. Então, já fiz isso aqui, então percebo que essa linha horizontal e essas verticais estão bem mais corrigidas agora, facilitando a leitura. Adicionalmente, eu fiz uma coisa que me pareceu que ajudou no contraste, e foi colocar esse arco-íris aqui um pouco mais definido. Tá? Não fica bom, talvez vocês sejam um pouco melhores que eu em aquisição de imagem, fotografia. Tá? Se vocês forem, me mandem essas fotos pelo Instagram, eu vou ter o maior prazer em compartilhar, porque eu não consegui fazer ficar tão bonito na hora de tirar foto e vídeo. Tá bom? Mas o ponto é que a gente consegue sim fazer essa leitura. E eu fiz essa leitura da parte externa vermelha e da parte interna azul do arco-íris. Tudo bem? Então fiz essa medida aqui com calma, em vários pontos. E eu vou ler esses arquivos aqui dentro, né? Então eu tenho 2 data frames, né? Basicamente 2 tabelas. É uma tabela de um tempo arbitrário, né? Então eu tenho 10 pontos aqui do meu raio interno, azulado, coordenadas x, y em milímetros de cada ponto. Então eu peguei 10 pontos aqui que estavam fáceis de medir na minha figura. Eu coloquei o 0 como sendo esse ponto aqui no extremo da minha imagem. Aqui raios internos, aqui raios externos, 2 medidas, tal que a gente possa ter uma ideia até da incerteza desse ângulo aqui, certo? Então vamos dar uma olhada aí na visualização desses pontos aqui. Então, coloquei os azuis internos e externamente aqui os vermelhos. Então, a ideia é, esses pontos são suficientes para a gente, primeiro, definir que o arco-íris é uma circunferência, como parece ser, né? Tanto os vermelhos como os azuis, né? Não é uma coisa tão fácil assim de olhar de cara, né? Então, você pode avaliar isso geometricamente. Então, se você tivesse com papel e caneta, o que eu iria sugerir para você seria tomar esses pontos azuis, né? Traçar mediatrizes, né? Que são pontos que equidistam esses pontos azuis. E aí você consegue ter uma ideia de se esses encontros das mediatrizes sempre caem no mesmo ponto. Não devem cair sempre no mesmo ponto, mas deve ser uma região bem definida onde deve estar o seu centro. Analogamente para os pontos vermelhos, né? É claro que se você tiver várias mediatrizes aí, com passos, com arcos indo para lá e para cá, vai ficar meio feio, né? Aqui eu estou no computador e eu consigo fazer coisas mais sofisticadas do que isso. Então eu vou estimar o centro e o raio dos arcos com uma ideia de mínimos quadrados. Basicamente é a técnica padrão de você fazer ajustes de parâmetros, certo?
Basicamente aqui eu vou ler esses arquivos aqui de raio interno e externo. Eu vou ter aqui definições de erros, tanto para os raios internos como os raios externos. Basicamente o meu círculo, né, o que eu chamo de círculo, vai ser um conjunto de 3 números. A coordenada x, a coordenada y e o raio. Então a ideia que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou calcular aqui essa quantidade, né, que é o ponto do círculo, o x do centro, menos o x do vetor que eu coletei, o dado experimental. Então, ΔX, do centro, que pode ser qualquer centro, até o x que eu tenho dos meus pontos experimentais. ΔY, do meu centro, qualquer, a princípio eu não conheço, e o y dos meus dados experimentais. Então, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, menos o raio ao quadrado, que é esse círculo 2. Né? Então, esse círculo 2 aqui é o raio. Certo? Então, idealmente, em geometria analítica, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado deveria dar o raio ao quadrado. Mas eu não sei nem quem é o x do centro, nem quem é o y do centro, nem quem que é o raio. Certo? Mas se eu chutar qualquer 3 valores, eu tenho um erro aí, que isso deveria dar 0. Se não dá, eu tenho um erro associado. Pode ser positivo ou negativo. Para eu ter erros positivos e negativos contando sempre para cima, eu levo tudo isso ao quadrado. Então eu tenho aí um erro quadrático. Tudo bem? Então eu vou fazer isso aí e vou somar para todos os meus pontos experimentais, dos raios internos e para os raios internos. Então eu estou montando uma função aqui de erros quadráticos e o que eu vou fazer? Eu vou minimizar os erros quadráticos. Então eu estou fazendo aqui um jeito bem explícito no programa de computador de mínimos quadrados, que procura encontrar os 3 números, x do centro, y do centro e raio do círculo, que melhor ajustam os dados experimentais. Faço isso. Vamos lá definir essas funções. O erro do raio interno, erro do raio externo. Faço um ajuste. Então, olha só, aqui tem o erro mínimo. Né? Ele faz 12 interações, então ele faz 12 tentativas aí, nesse espaço tridimensional. Encontrou esse conjunto aqui, né? Então, o x do centro em 101, y em 107 e um raio de 90. O raio externo, ele faz aqui também, tem outro erro, e aí outras coordenadas, então percebam que deu o centro no mesmo lugar, isso é muito bom, tá? Assim, com tolerância de 1%. E deu um raio um pouco maior porque é o raio externo mesmo. E agora aqui os separados de toda essa texto aí que saiu, que pode talvez te assustar, mas basicamente é um relatóriozinho do processo de otimização que ele fez. Tá? Então tá tudo bem otimizado, estou usando essa função aqui, minimize, que basicamente serve para minimizar o erro. Quem é esse erro? O erro que eu acabei de definir para vocês. E aqui eu dou um chute inicial de como deve ser esse parâmetro aí, tá bom? E agora a gente vai olhar a qualidade dos nossos ajustes, né? Então pode ser que esse ajuste tenha sido bom ou seja muito ruim, e a gente vai avaliar o quão bom foi o ajuste agora com essa figura. Eu vou desenhar os dados experimentais e vou desenhar os círculos que são obtidos pelo nosso processo de ajuste por mínimos quadrados. Rodei aqui o nosso programa. Agora olha só que beleza, olha só isso aqui. A gente tem o raio externo e o raio interno, né? Azul e vermelho. E olha só como você consegue capturar, né, esse comportamento de uma circunferência muito bem definida a partir dos nossos dados experimentais. Tá bom? Então, isso aí é uma coisa da física do arco-íris que a gente consegue reproduzir e demonstrar com materiais muito simples. Né? Então, essa esferinha de vidro, gente, eu usei uma coisa que eu comprei na China, mas você pode usar até uma bila, tá? uma bolinha de gude. Você pode usar esse tipo de coisa, desde que seja preferencialmente transparente. Tá bom? Na teoria, basicamente, qual que é o processo que existe aí para você gerar o arco-íris? Né? Então, você tem uma gotinha de água ou de vidro, né? Qualquer coisa tem um índice de refração positivo e que o índice de refração varia um pouco. Né? Então, a água ela espalha um pouco mais porque ela é mais dispersiva. Mas o vidro também tem a sua dispersão da luz. Então, você tem que a luz ela entra
na sua gota, né? Seja gotinha pequena, suspensa no ar, ou na nossa gota de vidro aí maior, vai refratar, espalha um pouquinho, ela reflete nessa superfície aqui, continua espalhando, né, devido a cada frequência ter um índice de refração ligeiramente diferente, e aí depois refrata de novo. Né? E quando ela refrata, a luz está espalhada e você tem aqui um ângulo de 42. Tá? Então esse ângulo de 42, na verdade, você vai ter um ângulo diferente para cada parâmetro de choque aqui. Tudo bem? Então o ângulo que a gente percebe experimentalmente é o ângulo de desvio máximo entre esse raio incidente e o raio espalhado. Por quê? Porque ele é um ângulo, né, onde você tem alguma coisa sendo maximizada, que ela é estacionária. Né? E esse fato de ser estacionário faz com que a gente tenha um máximo de luz naquele ângulo. Tá? Então isso aí faz com que a gente tenha uma coisa meio borrada, branca, e nesse ângulo de máximo a gente tem as cores mais bem definidas. Tá bom? Aí da teoria, gente, a gente tem essa expressão aqui. Esse ângulo de desvio é 2 vezes o arco-seno desse ângulo θi sobre n menos θi, onde esse θi é o arco-cosseno dessa quantidade aqui. Tudo bem? Então eu vou discutir um pouquinho mais dessa demonstração e desse resultado teórico em outro vídeo. Não vai ficar enorme esse vídeo aqui, mas só quero que vocês saibam que existe um ângulo, né, que é calculado por meio desse modelo aqui de uma gotinha e que basicamente é definido pelo quê, gente? Pelo índice de refração do material. Então, dado N, o índice de refração da gota, a gente tem esse ângulo θi, né, que a gente pode jogar nessa outra expressão, e nós temos aqui o nosso ângulo de desvio delta, tudo bem? Que é esse 42 graus. Então, eu vou implementar essa expressão aqui, né, para a água. Tá, então, N é 4/3, né, o índice de refração da água é um número bem conhecido. O θi, ele é raiz de n ao quadrado menos 1 sobre 3. Calculo o θi. Depois vou fazer 2 vezes esse arco seno de θi sobre n, né, menos θi. Multiplico por 2. E aqui no final eu multiplico por 180 sobre π, basicamente para fazer uma conversão de radianos, que é o que está configurado para a função, para graus para a gente poder interpretar. Então você faz essa conta e você encontra para a água esse ângulo de 42, que está tanto nessa figura, certo? Quanto aqui agora no nosso resultado. Então a gente tem 42 graus desse ângulo do arco-íris. Para o vidro, a gente não tem índice de refração e, portanto, o ângulo deve mudar. Não necessariamente são os 42 graus. Então, quando eu fui medir ali, fui fazer meu experimento, eu estava esperando coisa em torno de 42 graus. Não achei. Então, primeira coisa, por que não dá 42 graus? Porque você tem um índice de refração próprio do vidro, que está ali 1.5, 1.49, né, algo em torno dessa faixa. Valores. Então, refiz a mesma conta para o novo índice de refração. Então, obtive aí 23.7, né, os 24 graus, que é esse ângulo entre o feixe incidente e esse arco que a gente gera no anteparo, né? Deve dar algo em torno aí de 24 graus. E será que a gente consegue verificar esse tipo de algo dessa ordem de grandeza experimentalmente? Né? Então você faz a sua medida novamente. Né? Então vamos olhar esse resultado, né? Aqueles pontos experimentais que a gente tinha. E a gente vai olhar essa distância agora entre esse anteparo, né? Que está descolado, tá? Da mesa. Coloquei meu celular. Essa distância do anteparo até o centro da esfera, né? Deu 154 milímetros, tá? O raio da esfera, eu vou supor que o ponto de encontro, né, é mais ou menos a parte anterior à gota, tudo bem? Então, como a minha gota aí, ela tem um diâmetro de 29 milímetros, né, um pouquinho mais que isso, medindo no paquímetro, metade disso dá uns 15 milímetros, é 10% dessa distância. O ideal que seria uma gota menor, ou seja, colocar mais distante. Mas se você colocar muito distante, a sua intensidade do arco-íris fica mais fraca. Tá? Então tem um jogo aí de como é que você consegue o melhor efeito. Tá? Eu vou supor, por simplicidade, que acontece no fundo da gota esse encontro dos raios. Certo? E aí,
esse ângulo θ a gente pode basicamente calcular como sendo o arco tangente do raio do círculo dividido por essa distância de profundidade. Tá? Então, olhando aqui, essa distância aqui do raio do círculo dividido por essa distância aqui do centro do círculo aqui até a gota, isso aqui é uma tangente desse ângulo que é supostamente 24 graus. Eu fiz originalmente essa conta como vocês estão vendo, né, e obtive, deixa eu colocar os parâmetros de coisas um pouco maiores que 24 graus, né, 28 graus e 30,4, né. Então de 24 para 30 é uma coisa bem razoável, mas depois eu pensei um pouquinho melhor e percebi que teve um erro aqui experimental sistemático, que você consegue ver por essa imagem aqui. Então eu estava preocupado muito em tirar uma boa foto. Eu não percebi que essa luz aqui e a gota não estão no mesmo plano, de tal forma que o anteparo está sendo jogado lá para cima, o arco-íris. Então você tem um plano aqui do celular que sobe a luz para a gota e a luz sobe mais lá para cima, onde o arco-íris é projetado. Né? Perceba que você vê não o diâmetro para cima, mas muito mais da circunferência, certo? Então eu supus que isso aqui estava embaixo e eu fiz um teorema de Pitágorazinho para jogar essa elevação de um raio por aí, certo? Uma estimativa para a gente ver se o que a gente está fazendo essas contas fazem sentido, né? Então eu descontei o erro sistemático daqui e coloquei. Então, sim, eu não estou me preocupando com obter exatamente com todo o rigor e tal. Uma coisa, meu objetivo aqui com esse vídeo é apresentar para vocês que esse experimento pode ser feito e incentivar que vocês façam e tentem obter resultados melhores que os meus em casa. Se eu faço essa conta aqui com essa elevação de um raio, algo próximo a isso, eu refino bastante o meu resultado. Então, eu consigo um resultado aqui de 25 graus e de 27 graus. Tudo bem, então um pouquinho maior, dadas as aproximações e até a falta de cuidado que eu tive em fazer essas medidas. Mas é o que a gente consegue já ver que, se a medida teórica aqui é uns 24 graus, aqui estão 25, né? Se eventualmente esse índice de refração fosse 1,48, talvez possa ser, não sei, não fiz a medida, né? Existe algo que sim está perto aí desses valores aqui experimentais, tá bom? Mas assim, o valor teórico aqui seria 1,49, 1,5. Tá bom, gente? Então, esse aqui foi o nosso experimento, né? A gente conseguiu com uma lanterna de celular e uma esferinha de vidro, né? A gente conseguiu gerar um arco-íris, provar que ele é uma circunferência, medir esse ângulo e relacionar com a teoria. Então, um experimento muito bacana. Espero que você tenha gostado também. Se você gostou, curte aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, tá bom? E deixe seus comentários dizendo se você gostou ou não e até dando outras ideias, experimentos e dizendo se você conseguiu reproduzir o experimento na sua casa. Muito obrigado e até o próximo experimento. Tchau, tchau.